aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou modificar aqui o GA100 a fim de melhorar a visualização dele da parte analógica, tá? Eu vou adicionar lumen aqui nos índices de marcação da hora e nos ponteiros também. Eu já fiz um teste, tá vendo, ó? Eu deixei aqui, vocês não estão vendo nada demais, mas eu fiz um vídeo, né? Depois que eu fiz esse teste aqui, eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, galera, esse aqui é o teste, tá? Que eu já vou fazer. Aqui na cozinha tá bem iluminado. Eu vou caminhando ali para onde está mais escuro, para vocês poderem ver o fluorescente. Tá vendo, ó? Como é que ficou bem visível? Esse aí é o teste que eu fiz, né? Antes de usar propriamente no relógio. Então, agora eu vou voltar para a parte mais clara da casa, para que vocês possam ver. Ele absorve bastante luz e bem rápido. Tá vendo, ó? Aqui ele fica normal. Perceberam? Então, eu vou tentar replicar isso aqui no GA100. Lembrando que todo o material que eu vou usar aqui, galera, principalmente o pó fosforescente, eu vou deixar o link aí na descrição para você poder comprar, tá? E aqui é o verniz incolor, só que eu não achei em pequena quantidade, então comprei esmalte incolor, beleza? Uma outra sugestão, usem sempre luvas, porque você vai mexer com isso aqui. Eu não sei que tipo de coisa é essa daqui, se pode dar alguma reação, dar algum problema batendo na pele, ou você tocar nisso e passar no olho, então use sempre luvas. Outro aviso, sua conta e risco, tá? É um processo que sim vai inviabilizar a garantia do seu relógio vai perder a garantia caso você venha fazer isso, ou o seu relógio ainda esteja na garantia. Até porque eu vou ter que desmontar, vou tirar o módulo do lugar, então saiba que se o seu relógio está na garantia, você vai perder a garantia dele, beleza? Então, caso você queira fazer aí na sua casa, é um processo por sua conta e risco. Se você não tiver as ferramentas adequadas ou não tiver a mínima confiança para fazer o serviço, eu recomendo que você não faça, tá? Ou então mostre esse vídeo para alguém que tem mais habilidade e peça para que esse faça para você. Então vou abrir aqui o relógio. Antes de começar o vídeo eu já tinha afrouxado aqui um pouco os parafusos, né, para ir mais rápido. Pronto, galera. Afrouxei todos os parafusos aqui. Vou deixar eles em um lugar seguro, né, para que eu não acabe perdendo esses parafusos aqui. Pronto. Agora eu vou tirar a tampa aqui do relógio. Agora está aqui o relógio sem a tampa, né? Vou sacar esse O-ring ali, deixar ele na ferramenta aqui, aproveitando para fazer a lubrificação. Beleza, galera. Eu vou tirar aqui, ó. Cadê? Achei, tá aqui. Vou deixar aqui. Não haveria necessidade de eu lubrificar novamente esse O-ring, até porque ele está bem lubrificado, mas já que eu abri o relógio, vou fazer. Agora vamos para o processo aqui de sacar o módulo, né? Primeiro a gente vai retirar aqui essa parte branca aqui, que é onde deixa o módulo instável dentro da caixa. Tá aí. Instável não, estável dentro da caixa. Agora, deixa eu dar uma olhada. Acho que já dá para sacar aqui. Nessa parte aqui, galera, que vocês vão sacar o módulo, muito cuidado, dá para vocês não forçarem demais em um lugar que não precisa ou que você não deve, e assim acabar danificando alguma parte do módulo do relógio. Pronto, o módulo está na mão, muito fácil de sacar, lógico, ferramenta adequada. E aqui está a caixa sem o módulo, eu vou deixar de lado, que eu não vou usar a caixa agora. Aqui está o módulo, ó. O que eu vou fazer, galera? Tá vendo
esses índices aqui, ó, esse e assim por diante, eu vou dar uma pontinha de fluorescência em cada um deles e vou pintar o ponteiro também para poder ele ficar bem mais visível no escuro, beleza? Então tá aqui, ó. Eu não preciso desmontar mais do que isso, obviamente eu tenho que tirar o ponteiro aqui do lugar, mas o módulo não precisa não precisa desmontar mais do que isso, somente aqui essa parte aqui que eu vou usar. Então eu vou sacar o ponteiro, deixar o ponteiro de lado, que ele é a última coisa que eu vou fazer, e vou fazer aqui a parte dos índices da hora. Para você poder sacar o ponteiro, você precisa dessa ferramenta aqui. Algumas pessoas falam que é um pouco ruim de sacar o ponteiro do GA100 com essa ferramenta, porque ele é um ponteiro que tem um eixo muito largo. Então isso pode ser um problema, mas eu vou tentar primeiro com a ferramenta, porque eu nunca tive problemas com ela, então vou tentar com a ferramenta que ainda é o modo mais correto. É bom que você utilize um plástico aqui, justamente para não arranhar o dial do relógio. Então você bota aqui por cima do módulo e vai em cima do ponteiro aqui, ó. Vou tentar fazer filmando, porque é bem difícil olhando pelo ângulo da câmera, tá vendo, ó? Você vai colocar ali bem em cima do eixo do ponteiro e vai pressionar essas duas borboletas aqui até o ponteiro sair do lugar. Pronto, saiu. Vamos ver. Acho que saiu só um, hein? Não. Saiu só o de hora. Porém, ele ficou preso no ponteiro de minuto. Então, tem que puxar mais um pouquinho. Pronto, agora saiu os dois. Tá aqui. Viram? Tá aí, ó. Os dois ponteiros, o de hora e o minuto, já estão na mão. Mas, como eu disse, eu não vou mexer com eles agora. Primeiro eu vou tratar ali o índice de hora, depois eu mexo com os ponteiros. Enquanto isso, eu vou deixar aqui o ponteiro separado, em um lugar seguro aqui, para que eu não amasse, não perca esses ponteiros ali. Vai ficar ali quietinho ali, enquanto eu vou trabalhar aqui na parte do relógio. Aqui é tranquilo, você só tem que apoiar bem aqui o relógio. E agora eu vou fazer a mistura. Vou fazer a mistura para poder adicionar aqui o lumen nos marcadores. Então, vou mostrar agora para vocês a mistura como deve ser feita. Vou deixar o módulo de canto. Tá aqui, ó, a prateleirinha que a plataforma, né, que eu estava usando. Vou virar ela aqui de lado. Agora, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pouco desse pó aqui, que é o pó fosforescente, né? Como eu já disse, evitem ao máximo de pegar nesse pó aqui com a mão, deixar cair na pele, porque como eu falei, eu não sei o que é aquilo ali, então muito provavelmente pode dar alguma zica. Como já foi falado, eu vou deixar aí na descrição o link para você efetuar a compra desse pó aqui, caso você queira. Né? Ele não serve só para isso, né, galera? Ele vai servir para outras coisas também e tal. Mas no nosso caso ele vai servir bem mesmo para isso daqui. Não precisa botar muito, que a quantidade de pozinho que você bota não vai influenciar no tanto que ele vai brilhar ou não. Então se você botar muito, ele vai brilhar da mesma forma que se você tivesse colocado pouco. Agora você vai pingar aqui um pouco do esmalte ou verniz incolor. E vai começar a fazer a mistura. Lembrando que existe esse kit aqui, galera, pronto, tá? Para você comprar e tal, mas eu só encontrei vendendo no AliExpress e atualmente tá meio complicado de você comprar alguma coisa no AliExpress. Então eu tô procurando fazer aqui de uma forma que qualquer um consiga encontrar as coisas para poder fazer em casa. Ou até mesmo se você tiver uma loja, sei lá, alguma coisa do tipo, com produtos que você pode encontrar
muito facilmente. No caso aqui eu comprei na Shopee esse pó fosforescente e o esmalte eu comprei na farmácia. Então agora o que você vai fazer? Você vai pingar aqui, ó, um pouco desse esmalte aqui em cima e depois vai fazer a mistura. Você vai pingando, ó. Aí começa a fazer a mistura. O problema de você usar o esmalte é que ele seca rapidamente, relativamente rápido, né? Mas isso não é tanto problema, porque aí você pode ir pingando o esmalte que ele amolece novamente. Tá vendo, ó? A textura certa, galera, é essa daqui, ó. O ponto, né, quero dizer. Tá vendo, ó? O ponto que você tem que deixar é esse aqui, ó. Tipo um mingau, ó. E esse pó aqui, ele é meio areia, tem uma consistência parecida com areia. Então você tem que deixar ele assim bem molinho mesmo, para poder fazer a aplicação ali. Como eu disse, se ele começar a endurecer bem rápido, você pinga mais um pouquinho de esmalte que ele volta a amolecer. Ó, tá vendo? Tá começando a endurecer. Então, na hora que eu for botar ali no índice da hora, eu vou pingar mais um pouquinho de esmalte para a gente poder fazer a mudança. Para isso, ó, eu uso um palito de dente, porque ele tem uma pontinha bem fininha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou molhar aqui e vou dar um pingo aqui, ó, em cima do índice, tumba, tentar ser o mais centralizado possível, né? E vou fazendo. Acaba que ele tem a cor muito parecida com os índices do meu GA100 aqui. Então quase que não vai aparecer, não vai dar muita diferença. Então eu vou começar a fazer aqui. Eu tenho certeza que fica difícil eu olhando pela câmera, mas eu vou dar aqui só um ponto de vista para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer. E depois, muito provavelmente, eu vou ter que continuar fora da câmera, tá? Então aqui, ó, acho que dá para ver, ó. A gente vai pingar. Não precisa botar muito para não ficar um acabamento feio, tá, galera? Ó, acho que, deixa eu ver. Tá vendo ali? Nem dá para ver, tá vendo? A cor é muito parecida com a cor original que foi pintado aqui os índices do GA100. É muito parecida a cor. Ó. Aí na câmera, nem vocês nem eu tô vendo diferença. Cadê? Não tô conseguindo ver diferença de cor. Mas existe assim uma pouquíssima diferença sim, tá? Agora eu vou botar aqui, pelo menos nesses aqui, ó, endureceu. Então eu preciso que ele fique mais molinho. Então eu vou lá, ó, boto mais um pouquinho de esmalte ou verniz incolor. Eu acredito que se você usar o verniz incolor, ele não vai secar tão rápido assim, mas pelo menos aqui onde eu moro é bem difícil eu achar verniz incolor em tão pouca quantidade igual essa aqui que eu preciso, né? Na certa eu teria que comprar uma lata, um quarto, aí é meio que inviável eu fazer esse tipo de coisa. Tá vendo? Ó? Então a gente vai amolecendo aqui, bota mais um pouquinho para ele ficar bem molinho. A gente precisa dele bem mole, igual um mingauzinho, galera. Se ele ficar muito duro, aí ele não é aplicável ali no índice do relógio. Então, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou continuar aqui com a aplicação. Vou botar aqui agora nas 6 horas. Aqui tem a luzinha, o LED do GA100, né? Então, na hora que você for aplicar, tome cuidado para você não pingar em cima do LED do relógio, beleza? Agora eu vou botar aqui na altura das 3 horas. Lembrando que não é para botar muito, galera. Se vocês botarem muito, o acabamento não vai ficar legal.
lembre-se que é só o suficiente para você enxergar no escuro mesmo. Então não precisa encharcar esse índice aqui não. E como já era previsto, esses outros aqui, que são menorzinhos, eu preciso de mais precisão. Então eu vou ter que fazer fora da câmera, porque vou ter que usar a lupa aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que usar essa lupa aqui para poder enxergar melhor esses outros índices aqui, ó, que são um pouco menor. Então eu realmente preciso fazer isso fora da câmera. Aí assim que eu terminar de aplicar em todos eles, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, galera, eu botei aqui, ó, já apliquei no relógio todo, né, nos índices da hora aqui. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz enquanto estava no escuro, para vocês verem como que tá ficando mais ou menos. Lembre-se que ainda falta colocar na caixa e tal, vai entrar todo um acabamento ali da caixa do relógio, enfim. Confere o videozinho rápido que eu fiz aí com esse módulo no escuro, para vocês verem mais ou menos como que tá ficando. Aqui, galera, ó, eu fiz um teste prévio aqui de como ficaria a eletroluminescência dele, ó. Tá vendo? Tá ficando bem bom. Vou dar mais uma mão aqui para ficar topadaço mesmo. Tá vendo aí, ó? Tá ficando bem bom mesmo. Vou afastar um pouco a câmera. Tá vendo lá, ó, como é que fica bem visível, ó, de mais longe. Aqui é a plataforminha que eu tô usando. Tá vendo lá, ó? E o pó tá ali, ó, acesão. Tá vendo? Vamos seguindo. Então, viram aí como é que tá ficando bem legal, né? Então eu vou deixar aqui o módulo de lado, que agora eu vou trabalhar nos ponteiros. O que eu fiz aqui, galera? Peguei 2 palitos de dente, coloquei aqui no ponteiro, ó. Como você pode ver, eu prendi o palito de dente no eixo do ponteiro. Não é para forçar, galera, porque se você forçar, você pode amassar o ponteiro ou até mesmo danificar o eixo. É só para você apoiar ele aqui. E eu coloquei ele ao contrário, ó. Como você pode ver, ó, a parte branca tá para baixo. Por quê? Porque eu vou passar a mistura aqui, ó. Vai, foca, meu filho. Eu vou passar a mistura aqui e o ponteiro, essa parte, a parte feia, né, vai ficar para baixo. Então só o que vai aparecer para você quando você estiver olhando vai ser esses furinhos aqui, ó, esse furinho grandão, o médio, o pequeno e essa tipo seta aqui. Então é só o que vai aparecer para vocês. Então eu vou passar a mistura fosforescente por baixo do ponteiro. E aqui tá uma massinha que eu vou deixar aqui, ó, a massinha de modelar mesmo. Vou prender assim, só para apoiar, para eu poder ir passando aqui com conforto a mistura. Aqui é o ponteiro de hora, mesma coisa. Nesse caso aqui o palito de dente acabou entrando um pouco mais, porque o furo do eixo dele é maior. Então esse aqui ficou até mais bem preso, mas funciona do mesmo jeito. Ó, vou passar a mistura por baixo. Como vocês podem ver, ó, a parte branca tá para baixo, que é a parte que vai aparecer. Então a parte feia, né, vai ficar para baixo do relógio. Vou espetar ele aqui na massinha também. Assim. Aí agora eu vou passando por aqui, espalhando, até tampar esses furinhos aqui com a mistura. Aí o que acontece? Para eu conseguir tampar esses furinhos aqui, eu preciso fazer uma mistura um pouco mais densa, não pode ser aquele tipo mingau, porque aí ela não vai endurecer à medida que eu vou passando aqui. Então eu vou tentar fazer uma mistura um pouco mais densa para ela cobrir os furos aqui. Então vou deixar o ponteiro aqui de lado e vou fazer novamente a nossa mistura. Já limpei aqui a plataforma. Aí aquele esquema, cadê? Vou pingar aqui o verniz ou esmalte incolor. Mais para frente, galera, eu vou tentar fazer com verniz incolor, tá? Eu vou comprar aí um pouquinho, não sei, vou pegar emprestado, só para eu fazer o teste com verniz incolor para ver o tempo de secagem, essas coisas assim. Agora eu vou botar aqui o pó. Lembrando, galera, não toquem nesse pó aqui sem luva, tá? Porque
a gente não sabe o que se trata isso aqui. Então, eu não vou tocar não, só vou fazer a mistura aqui. Ó. Reparem que eu estou usando um pedacinho de papelão aqui para fazer essa mistura. Esse aqui é o ponto, ó. Reparem que ele está um pouco mais grosso. Não tá igual aquele que eu passei ali nos índices da hora. Tá vendo? Ó? Tá um pouquinho mais grosso. Então, vou pegar o palito de dente e agora eu vou passar aqui por baixo, ó. Deixa eu botar esse aqui para vocês poderem ver bem o que eu estou fazendo, ó. Talvez desfoque aí um pouco, mas é necessário. Pronto, tampou tudo. Ah, mas ficou excesso. Você tira aqui, ó. O que interessa é que ele tampe esses furinhos aqui do ponteiro. Vendo, ó? Tampou os furinhos do ponteiro, tá de boa. Aí vai ficar assim mesmo, mas é óbvio que eu vou tirar o excesso depois que ele secar um pouco mais, né? Então agora eu vou deixar ele aqui de lado, até para ele secar um pouquinho mais. E depois eu tiro o excesso. Aí agora eu venho aqui, ó, com esse paninho. Com esse paninho aqui, vou tirar o excesso do palito. Agora eu vou passar aqui no ponteiro de hora. Pronto, viu? Tá desse jeito aí, né? Ficou sobrando aqui, mas isso não é problema, que eu vou tirar o excesso depois que tiver bem seco. Aí eu vou tirar o excesso dos ponteiros. Então, galera, terminei aqui, né, de tirar o excesso. Só como vocês podem ver, o ponteiro, os furinhos, eles estão todos preenchidos agora com a mistura que eu fiz, tá vendo? Então agora a gente vai para a parte de montagem, né? Primeiro aqui eu vou montar os ponteiros no módulo. Essa aqui é a ferramenta que eu uso, ó. É uma prensa, ela desce em cima do eixo certinho e empurra os ponteiros para o lugar. Essa ponteira branca aqui dá para trocar também, mas eu acho que essa aqui serve muito bem. Eu vou, deixa eu ver se dá conta aqui. Acho que dá. Botar esse módulo aqui em cima da lupa para fazer uma distância menor, né, para eu não ter que empurrar tanto o ponteiro para baixo, ó, tá vendo? Opa! Não vai dar para mostrar. Entendeu? Vou botar aqui, ó, o módulo em cima da lupa aqui, para encurtar a distância que eu vou ter que ficar pressionando aqui para não fazer uma força desnecessária em cima do eixo do relógio. Então, eu vou botar aqui, vou apontar o ponteiro no lugar e vou descer com a prensa aqui para poder apertar ele no lugar dele. Primeiro vem o ponteiro de hora, né? Aqui em cima, depois o de minuto. Então eu vou primeiro apontar o ponteiro no lugar. Agora aqui é só eu guiar ele para a posição onde eu quero. Só tenho que fixar ele um pouco só para ele não ficar muito bambo. Beleza. Agora eu venho com a prensa aqui para fazer a fixação do ponteiro no lugar. Viu? Coloquei o ponteiro de hora. Agora eu vou analisar para ver se ele não desceu muito aqui. Está arrastando embaixo. Beleza. Agora eu vou pegar o de minuto. Prender ele no lugar dele. Vamos lá. Mesma coisa, ó. A gente alinha mais ou menos aqui.
em cima do eixo. Agora eu dou acabamento com a ferramenta aqui, né, que é para fixar o eixo 100% no lugar. Descer aqui. Viram? Tá aí no lugar. Agora a gente vê aqui na lateral para ver se ele pode estar pegando, né? Não sei. É bom a gente dar uma olhada, mas só quando eu funcionar aqui na função H7 que eu vou ter uma noção de como é que ficou legal. Lembrando que se estiver arrastando eu tenho que tirar o ponteiro e fazer novamente. Então, de qualquer forma, eu vou fazer um teste dessa forma aqui para saber como que ficou. Mas acredito que não esteja arrastando não, que eu tirei muita coisa por baixo, então vai ficar 0 bala. Beleza, galera? Agora a gente vai começar a fazer a montagem aqui do módulo, né? Na caixa e tal, então vamos lá. Primeiro aqui, dá uma soprada, né? Pode ter caído algum pelinho, alguma coisa aqui dentro da caixa, a gente acabou não percebendo. Então é bom sempre dar uma soprada. Agora você vem com o módulo, vê a posição correta, né? Encaixa o módulo do relógio no lugar. Ele não entra de primeira justamente por causa do botão aqui. Então você tem que aliviar aqui o botão dele para que o módulo desça por completo. Pronto. Agora eu vou dar uma olhada. Ó, percebem que não está alinhado, viram? Não está alinhado, então eu tenho que ver aqui o guia dele, né? Muito provavelmente eu não... Tá vendo? Não está alinhado. Não coloquei na guia certa, então a gente tem que tirar o módulo, encontrar a guia certa. A guia está aqui. Então, tá aqui, ó. Vendo que aqui na caixa, nessa parte aqui, tá vendo que ele tem uma reentrância aqui? É justamente para casar com essa parte aqui do módulo do relógio. Então, cabe aí ter uma atenção especial quando for fazer essa montagem. Pronto, galera, ó. Tá aí alinhado, ó, como vocês estão podendo conferir. Tanto o módulo quanto a parte da caixa ficou bem alinhado, e olhando por aí, vocês não conseguem nem perceber, pelo menos eu não consigo perceber olhando pela câmera aqui, né, aonde eu botei a marcação, né, da mistura que eu fiz. Agora eu vou colocar esse calço aqui no relógio para evitar que o módulo saia do lugar, né? Já que ele tem a posição certa para ficar. Pronto, beleza. Agora vamos botar aqui o anel de vedação. Cadê? Minha pinça está aqui. Botar o anel de vedação, né, para a gente manter o relógio vedado. Agora aqui todo mundo já sabe, né? É só alinhar o anel de vedação aqui na canaleta, que é o lugar dele, que tem que ficar. Pronto. Perfeitamente alinhado. Agora é a parte mais fácil, que é a que a gente vai fechar o relógio, né? Cadê? Aqui, estão perdendo essa posição. Coloca aí a tampa novamente. Beleza. Agora a gente vai começar a parafusar. Como eu sempre falo, você tem que parafusar em X, né? Um contra o outro aqui, para não forçar a caixa do relógio, acabar arrebentando
o fio aqui na caixa, né? Uma vez que essa caixa aqui é em resina, ó, apertei esse lado, agora apertei esse outro lado. Mais uma confere aqui, tudo perfeito. Agora eu vou colocar os outros parafusos no lugar. Beleza, galera? Relógio fechado, montado, funcionando bem. Obviamente eu vou ter que acertar aqui os ponteiros de novo e tal, mas enfim, tá configurado não, tá montado. Agora vamos ver, né? Enfim, fazer o teste aqui da iluminação, né? Da fosforescência dele. Tem aqui uma lanterna de luz ultravioleta. Vou apagar a luz aqui do cenário. Olha como é que manchou o negócio todo. Ainda bem que isso aqui é de borracha. Eu vou lavar. Botar aqui a luz bem em cima. Evitar, ó. Aí agora, deixar um tempinho aqui, pelo menos um minutinho aqui, para carregar bastante esse lumen que eu adaptei ali nos ponteiros do relógio, no índice de hora também. Vamos ver como é que ficou agora. Aê, galera, ó. Topadão, hein? Gostei demais. Bota mais um pouquinho de luz. Lembrando que aqui eu estou usando luz ultravioleta, né? Mas com uso do dia a dia, uso do sol mesmo e tal, ele vai absorvendo essa luz, né? E vai funcionar perfeito. Aqui eu estou botando a luz negra em cima porque eu estou gravando o vídeo, então para ficar mais rápido, mais fácil, para eu conseguir mostrar isso para vocês de uma forma mais prática, rápida e fácil. Olha lá. Top, galera, top. Bem do jeito que eu imaginei que ficaria mesmo. Ó. Excelente. Gostei demais do resultado. Olha lá. Ótimo. Agora, galera, gostei, ó. Você olhando aí pela câmera, você nem consegue perceber que foi aplicado ali o lumen nos índices, né? Claro que se você olhar de perto, você prestar atenção, obviamente você vai perceber as pontas aqui sobrepostas ao índice da hora. No ponteiro também você consegue perceber, mas de forma geral não dá para ver a indicação que eu fiz ali, a adaptação, o mod que eu fiz no relógio. Ficou top, galera, gostei demais. A luz do 5600, né? Cadê a luz dele? Lembro. Aqui. Essa luzinha aqui que é uma bosta, não ilumina nada. Então agora a gente, pelo menos eu, né, não fico à mercê dessa iluminação nojenta dele, porque agora eu tenho a iluminação da fosforescência dele. Galera, como eu disse para vocês, esse pó eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem comprar. Comprei lá na Shopee, mas caso vocês queiram comprar o kit já pronto, o uso, vou tentar deixar aí na descrição o link, né, para vocês comprarem no AliExpress. Mas eu comprei na Shopee, veio aí 25 gramas, não veio nesse pote aqui, veio no saquinho. Eu que botei nesse pote aqui, fui na farmácia e comprei aquele pote de coleta de fezes e coloquei o pozinho aqui dentro. Tem várias cores, tá, galera? Eu comprei o azul, mas lá tem laranja, verde, amarelo, mas eu comprei o azul porque foi o que eu achei que ficaria mais legal e ficou bem, bem legal mesmo. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer ajuda demais o crescimento do canal aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link da nossa loja e o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!